Cláudia Pimentel. Cláudia Pimentel Batista. Pimentel Batista, beleza. Vamos começar com a sonora? Pode ser? Vou falar com a Cláudia Pimentel Batista, que é psicóloga. Isso. Vamos começar explicando o que é exatamente o TDAH. Tá. Na verdade, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele vem sendo bastante confundido até com criança agitada, às vezes com criança com dificuldade para respeitar regras. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa classificação de transtorno, porque na maioria das vezes aqui no consultório vem crianças ou adolescentes com diagnóstico de TDAH e muitas vezes eu acabo chegando à conclusão que não tem déficit de atenção e hiperatividade, né? São crianças que ao chegarem aqui, terem um estímulo e serem acompanhadas, elas são perfeitamente capazes de fixar atenção, de concentração, de memória, sem que fiquem classificadas dentro daquele diagnóstico que acaba cristalizando e colocando a criança ou adolescente, né, muitas vezes o adulto também, como sendo rotulado, como tendo sempre aquela dificuldade para carregar ao longo da vida. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado com esses critérios, né? Mas ele vem crescendo bastante, o TDAH vem acontecendo bastante, até pelos estímulos mesmo excessivos, muitos, o imediatismo, tecnologia, que a gente está sabendo aí que está acompanhando muito isso, que está tornando de disfuncional no uso, né, da tecnologia. Entendi. Além, eu estava lendo, né, obviamente sou um pouco leiga no assunto, e não só, pelo menos pelo que eu vi aqui, não só está ligado à hiperatividade como e essa falta de concentração também, mas também como relacionamento de pessoas também tem a ver, relacionamento, falta, dificuldade de se relacionar, questão da baixa autoestima, tem alguma relação com esses dois sintomas também? Normalmente o que acontece? As coisas estão sempre interligadas, né? Sempre as questões nas relações, elas são de várias, são mais amplas, a gente não consegue ter uma relação direta de causa e efeito. As características mais comuns estão em torno de dificuldade de organização do tempo, de definir prioridade, de concentração, de controle de impulso. Então, com essas características, quando acontece uma coisa disfuncional, com certeza afeta sim as relações, né? Até porque se tornam consequências dessas questões. Por exemplo, quando a gente fala de um déficit de atenção, o que mais chama atenção é um prejuízo, seja na escola ou no trabalho. Muitas vezes a criança, o adolescente ou o adulto, eles estão excessivamente agitados em função de estar ali no lugar, não gosta do que faz, está desacostumado a ficar muitas horas fazendo determinada função. E aí eles são classificados como transtorno. Isso não necessariamente acontece. Então o prejuízo na vida não é necessariamente por causa deste transtorno, mas essas características de principalmente a definição de prioridade, a organização do tempo, impacta muito sim, acaba trazendo bastante prejuízo. Antes da gente falar da questão da tecnologia, eu queria trazer à tona também aqui a questão do nosso personagem, que ele é um moço, um jovem de 27 anos, que descobriu o transtorno com 21. Eu queria entender um pouco como é que é esse diagnóstico, né? Geralmente é uma coisa que vem da infância, realmente é uma doença crônica, não tem cura. Como é que começa essa descoberta e realmente ele descobriu tarde, né? Assim, pro que a gente está acostumado a saber. Sim. Sempre quando a gente percebe alguma coisa de diferente e começa a acompanhar mais cedo, é sempre melhor. A gente tem como realmente estimular as outras áreas que de repente vão ficando deficientes em função de um excesso de utilização de outras. Para não entrar numa coisa aqui muito, né, neurofisiológica, quando a criança percebe, quando os pais percebem desde cedo, a escola na maioria das vezes aponta uma dificuldade da criança, se aquela criança ela vem e apresenta realmente, tem como a gente poder suprir, seja na psicoterapia, seja com fono, outros estímulos, para pegar áreas cerebrais que estejam ficando ali sem desenvolver e que possa fazer prejuízo, né? No caso do personagem que você está falando, ele já com 21 anos, eu não conheço exatamente o caso, não tenho muito como opinar, mas com certeza ele já deve ter chegado até esse ponto com algum prejuízo. Quando são esses casos, aí sim, com um psiquiatra bastante atencioso, cuidadoso,
acaba podendo ter uma ajuda assim de medicamento, com psicoterapia e outros estímulos para poder ver realmente o que a gente pode fazer para poder dar um contorno e amenizar, reduzir os danos, porque para que ele tenha menos prejuízo na vida. De que formas ele pode desenvolver outras estratégias, outras ferramentas, para que ele possa suprir a dificuldade que ele tem, que ele vem apresentando até então. Aos 21 anos ele consegue sim, ele consegue se readaptar, ou seja, sempre é tempo, até porque se a gente não acredita nisso, a gente não tem estímulo para poder trabalhar, né? A gente sempre acredita no potencial saudável, né? E realmente a tecnologia, né, é um problema tanto para nós, né? Eu acredito que seja um problemaço para quem tem essa falta de concentração, né? Sim. Como é que a gente fala, como é que a gente encaixa agora na nossa conversa a questão da tecnologia, dos aparelhos eletrônicos, não conseguir desligar, né? Hoje, inclusive, foi um dia de atendimento aqui cheio e isso aparece bastante. Eu fico percebendo os clientes com dificuldade de desligar o celular durante a sessão e isso acaba sendo motivo para vir também para ser discutido. A cada momento que entra alguma coisa, eles olham para o celular e isso acaba sendo a oportunidade de a gente poder trabalhar essa questão, né? Eu acho que é bacana a gente dividir em duas coisas. Nós estamos falando de um transtorno que atende os critérios de diagnóstico e outro a gente está falando de vício. A ciência já vem comprovando, tem pesquisas aí recentes, falando do quanto quem tem o TDAH acaba tendo mais prejuízo também com o uso excessivo da tecnologia. Por quê? Porque o TDAH acaba sendo um fator de risco. Faz com que a pessoa se torne mais vulnerável. Até porque nós temos coisas em comum aí, que é aspecto do vício também, que é o quê? Dificuldade de controle de impulso, que também tem o TDAH. Então existem coisas em comum, né? Só que eu acho importante a gente procurar separar um pouquinho. Por quê? Porque no caso, quem não tem o diagnóstico de TDAH, mas está também com o uso excessivo da tecnologia e acaba que está começando a se confundir com o TDAH. Então eu queria falar um pouquinho mais a questão do vício. Por quê? Porque a gente sabe que o vício, existem vários agentes viciantes, só que todo mundo fala que até acima de 18 anos, cigarro, bebida, toda a questão com droga, só que a tecnologia não. Ela está sendo oferecida aos filhos, permitida a utilização para menores que ainda não têm condição de administrar, muito cedo. Então a gente sabe que é viciante sim, toda a questão neurobiológica, tudo que libera em termos de substância, do prazer, do imediatismo, né? E agora é importante também, então tem a dificuldade sim, e ainda tem a busca do preenchimento do vazio, que é outra questão muito forte na questão do vício, porque existe um vazio a ser preenchido, uma coisa existencial mesmo, de dificuldade de lidar com as questões, e aí busca num agente, por quê? Porque enquanto eu estou tentando me ocupar, me distrair de algo que me gera um prazer, eu estou esquecendo de produzir prazer por mim mesmo, da minha forma, do jeito que eu puder dar conta na minha vida, né? Então eu fico buscando em alguma coisa, seja em todo tipo de compulsão, todo tipo de dependência, como também na questão da tecnologia que entra nesse mesmo viés. E aí tem um ponto, Mariana, importante também para colocar, é que se a gente fica, aí eu pego até um pouquinho da psicologia positiva, que trabalha o potencial saudável, né? Que a gente não fica só tratando do transtorno e só com foco no que é problema. Em vez de a gente ficar só tentando retirar a tecnologia, o celular, o tablet, alguma coisa, a gente poder pensar em oferecer outras possibilidades diferentes. Não se fala nem só em estímulo, porque estímulo eles já estão tendo muito, mas estímulos diferentes. Então, quando a gente fala, a gente pode pensar em música, a gente pode pensar, voltar para esporte, animal, ter um animalzinho, quer dizer, para que a criança ela possa ter, porque isso vem da infância. Como que a criança, se ela vai crescendo enquanto ela é criança, os pais ainda não veem problema naquilo ali. A começar pelos pais, né? A gente tem a questão aí do exemplo, porque os pais também estão usando muito.
Então, se a criança usa indiscriminadamente, o problema começa a aparecer depois na adolescência, é muito mais difícil conseguir retirar. Por quê? Porque toda a fase de desenvolvimento da criança, de alguma maneira, foi limitada. Houve uma perda em relação à forma dela de interagir com outros agentes, outras coisas do mundo. Como eu estou falando de natureza, eu estou falando de animal, eu estou falando de música, eu estou falando de arte, eu estou falando de desenhar, de pintar. Então, quando as crianças vêm para cá, elas ficam enlouquecidas. E aí elas perguntam se tem Wi-Fi, eu não tenho de propósito. Mas, ao mesmo tempo, quando surge uma atividade, alguma coisa que a gente queira fazer, aí sim, se a gente precisar, a gente vai e pesquisa junto. Por quê? Porque aí a gente usa a tecnologia a favor. Mas no mesmo instante que a gente encontra o que quer, na mesma hora a própria criança se desinteressa. Por quê? Porque ela tem um mundo de outras coisas que ela vai ter a oportunidade de experimentar com a minha presença. E se a gente for pensar em tratamento para uma pessoa que tem TDAH, né? E tem o vício, né? Seria talvez um tratamento duplo, né? Não teria como tratar, porque o nosso personagem ele sofre também sendo dependente, não consegue administrar essa organização, não consegue administrar o tempo e sofre também com TDAH. Então seria essas duas, o tratamento como é que seria de uma pessoa, eu sei que é individual para cada um, mas como é que seria assim pra gente entender um pouco? Quando tem um diagnóstico dessa forma e que o prejuízo na vida está grande, a gente sempre tem uma interação com os outros profissionais que estão envolvidos, né, no caso, se ele tem um psiquiatra, que medicamento ele está fazendo uso, como é que ele está sendo acompanhado até então. A gente vai fazer um histórico, vai ver como é que é a questão da família, como é que aparecia, como é que aquilo se manifesta. E a gente sempre pensa em processo, a gente sempre pensa no potencial, na capacidade de transformação. Agora, realmente é difícil, como você perguntou, dizer o que vai acontecer. Por quê? Porque eu olho para a pessoa, a gente acredita nele como um todo. Não dá para separar, porque ele é muito mais do que um paciente que tem TDAH ou que tem um vício. Ele é muito mais do que isso. Ele tem muitas outras coisas. E toda vez que a gente fica com foco, se a gente faz um trabalho tentando só se livrar de alguma coisa, a atenção fica voltada e acaba ficando uma visão reducionista. Sabe? Como se assim, de tanta pessoa ficar naquela, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso, aquilo se torna muito presente e a energia dela fica girando em torno daquilo. E todas as outras possibilidades dela fazer outras coisas diferentes, elas acabam ficando esquecidinhas. Então, a gente vai trabalhando o que está sendo de prejuízo, mas trabalhando de uma forma mais ampla, sabe? É autoconhecimento, é transformação, é o que eu quero e o que eu estou fazendo, é a responsabilização, é a capacidade de poder escolher e de assumir as consequências das escolhas, entende? Então, o trabalho é um trabalho mais amplo para não ficar uma coisa reduzida, direcionada para o problema. Então, eu olho para a pessoa, ela é muito mais do que o problema. Muito bom, obrigada. Fechou o apoio, então? Muito obrigada. Fica aí conversando com ela mais um pouquinho. Ele falou que tem muita dificuldade de ler. Ele começou a faculdade de Direito e não conseguiu continuar, não conseguiu prosseguir, porque ele tinha muita dificuldade de foco. É uma questão também, né? Eu acho que é a principal questão, a atenção. É a principal. Nesse caso, por exemplo, existe a Ritalina, que é um dos medicamentos mais comuns, né? Que se usa para déficit de atenção. Então isso, muitas vezes, e eles tomam, e o uso a duração, tem o horário certo até para tomar, porque o efeito realmente é no período que vai estar estudando, que vai estar lendo, tem crianças aqui que fazem. Agora, pegando o contraponto disso, o prejuízo no caso, é que aí os jovens que querem estudar, por exemplo, para um vestibular ou para um concurso, que não tem problema, começam a achar que tomando a Ritalina, eles vão ter mais concentração e mais capacidade de retenção do conhecimento. E o que eles vão fazendo? Eles vão suprindo com a substância e prejudicando o desenvolvimento e a produção que seria natural do organismo, porque ele não tem a deficiência, ele não tem aquele déficit. Então, quando toma o medicamento de uma forma desnecessária,
É como se ele tivesse não permitindo que o próprio, eu fiz a não permitindo, na verdade ele não está permitindo, tivesse desenvolvendo e produzindo naturalmente o que o cérebro dele teria capacidade, entende? De desenvolver, né? Então, eu sou sempre muito cuidadosa com o diagnóstico, é uma coisa muito séria, assim, e é muito comum às vezes os pais, né, chegarem, os adultos, querendo um diagnóstico. Por quê? Porque se tem um diagnóstico, é como se o problema está fora de mim, o remédio vai me tratar. Né? Então, assim, é todo um cuidado para a gente poder considerar a questão que está sendo trazida do diagnóstico, do possível diagnóstico,